Olá, começa agora mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Nosso entrevistado hoje para um bate-papo é o deputado Ataíde Armani, do DEM. O deputado estadual Ataíde Armani é natural do município de Linhares, norte do estado. Entrou para a vida pública em 1982, quando se elegeu pela primeira vez vereador. Em 2006, ganhou a disputa para uma vaga na Assembleia Legislativa e foi reeleito 4 anos mais tarde. No Legislativo Estadual, é membro titular das Comissões de Finanças e Defesa da Cidadania e Direitos Humanos. Também preside a Comissão de Agricultura, uma das principais áreas em que atua. A base da economia mais forte do nosso estado, seja na geração de emprego, seja na exportação, em todos os sentidos. O forte da nossa economia se chama produção de café conilon e um pouco da parte do arábica. Nesta edição, Ataíde Armani destaca assuntos de interesse dos produtores rurais, como a inclusão de alimentos da agricultura orgânica na merenda escolar, Código Florestal, terras devolutas e a produção de cacau. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso espaço mais uma vez. É um prazer a gente estar aqui com você, Verônica, mais uma vez, para a gente estar transmitindo para o povo do Espírito Santo, do nosso estado, principalmente, esse pessoal, os telespectadores da TV Alice, aqui na Grande Vitória, do trabalho que a gente vem fazendo ao longo desse mandato da gente na Assembleia Legislativa. Então, é um prazer imenso a gente poder estar aqui transmitindo isso para a população do nosso estado. Então, vamos começar falando sobre agricultura. O senhor preside a Comissão de Agricultura e tem todo um trabalho aí voltado para esse segmento. O Espírito Santo é um dos maiores produtores de cacau do Brasil, 90% dessa produção está concentrada em Linhares. Só que o Espírito Santo já teve um período aí que sofreu com a vassoura de bruxa, que foi uma doença muito grave para este setor. Tem um projeto que foi desenvolvido pelo Estado que tem uma participação da Comissão de Agricultura nesse projeto, justamente para poder auxiliar os produtores de cacau. Fala para a gente como é que foi esse processo. Em primeiro lugar, eu queria dizer às pessoas que nos estão assistindo que a minha razão de ser, a minha razão de estar político, já desde os meus mandatos de vereadores do município de Linhares, é a minha luta pela agricultura do nosso estado. Sempre fui um lutador e um batalhador da agricultura do nosso estado, como vereador do município de Linhares e como deputado pelo 2º mandato. Tive o privilégio e o prazer de fundar a Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, do qual a gente preside já pelo 3º mandato consecutivo. Quanto à questão, Verônica, do cacau em Linhares, como aconteceu na Bahia, mais precisamente em Camaquã e Ilhéus, a vassoura de bruxa arrasou todas as plantações de cacau, a produção de cacau que existia lá, e automaticamente, acabando o cacau, veio também a destruição das matas ciliares. Estava também acontecendo a mesma coisa em Linhares. Então, a gente trouxe para a Assembleia essa discussão no início do nosso mandato passado. Essa discussão ela veio para a Assembleia, nós reunimos todo o setor cacaueiro, junto com o setor dessa área da agricultura do Estado do Espírito Santo, secretário de Agricultura da época, Ricardo Santos, presidente da Federação da Agricultura, foi um todo ali, junto com a Comissão de Agricultura. E ali começamos a debater esse assunto da cacauicultura do nosso Estado. E hoje chegamos a um ponto que o governo do Estado ele já interveio nessa situação. Nós já liberamos os produtores para que eles façam o corte do cacau que contém a vassoura de bruxa e automaticamente repõem um clone no local, clone esse que ele é resistente à vassoura de bruxa. Então o Estado já adquiriu na Bahia 300 mil clones para ser replantado às margens do Rio Doce, onde existiu o cacau. O cacau é uma cultura centenária no nosso estado. Linhares tem 95% de produção do cacau 90, do estado. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais, 95%. O Espírito Santo é o 2º maior produtor do Brasil de cacau, a Bahia, que fica em primeiro lugar, o Espírito Santo em 2º. Então, toda essa preocupação, mas a preocupação maior nossa naquele momento foi de recuperar a lavoura cacaueira, mas também não deixar que acontecesse o desmatamento às margens do Rio Doce, porque o rio já está bastante assoreado e a falta do cacau viria também nas faltas das matas
no entorno das margens do Rio Doce. E essa foi a preocupação. E graças a Deus estamos recuperando ela com o apoio do governador Renato Casagrande, com o apoio do nosso secretário Wennberg, aliás, com o apoio de toda a estrutura da agricultura, das pessoas que se envolvem na agricultura do Estado do Espírito Santo, inclusive a Assembleia por intermédio da Comissão de Agricultura. Ou seja, as lavouras elas estão sendo renovadas, né? A Com partir dessas certeza, mudas que vêm, né, que são mais resistentes. Renovada e produção. Para você ter uma ideia, aquele cacau antigo, ele estava dando em média de produção de 700 gramas ano por pé. Hoje nós temos cacau, né, esse cacau resistente à vassoura de bruxa, nós estamos chegando a 2,7 kg, 3 kg de produção por pé de cacau. Então, para você ver o quantitativo que aumentou em produção, certo? E também o quantitativo que você tem em tranquilidade e em facilidade de estar num espaço menor de área de terra, está produzindo um quantitativo bem maior de cacau. Eu acho que tudo veio para o benefício, né, do nosso produtor e do cacau, né, tudo. Esse segmento é tão importante que, assim, toda edição do Salão do Chocolate, que é o maior evento mundial dedicado a este segmento, ele é sempre destaque, né? E o Espírito Santo vem crescendo cada vez mais nesse evento. Vamos falar agora sobre caju, né? O senhor também trabalhou na implantação de um polo de caju em Pedro Canário. Também. O que a implantação desse polo, né, dessa produção em polo representa para aquelas pessoas lá? Olha, o caju é uma fruta que você vai lá no Nordeste, eu tive a oportunidade de ir no Nordeste nas plantações de caju. O caju é uma fruta que você, como é que eu vou te dizer, você usufrui de todo um sistema. Você usufrui do bagaço do caju, você usufrui da amêndoa do caju, então você não tem o que perder do caju, certo? Até a árvore dele, né, quando você vem a cortar ela é uma excelente madeira. Então a gente, aqui no Espírito Santo, né, com o advento da Tropfrut e a necessidade dele estar produzindo caju aqui no nosso estado, e estava trazendo esse caju lá do Nordeste para ser feita a polpa dele aqui, houve por parte da gente uma provocação junto ao governo do estado para que se criasse um polo de caju aqui no estado do Espírito Santo, mais precisamente lá no norte do Espírito Santo, divisa com a Bahia. E esse polo está hoje já em produção, né, dando já uma parte, que não é toda, mas uma parte da necessidade da Tropfrut em Linhares. Então hoje nós temos um polo de manga que é aqui na região de Panca, nós temos um polo do caju e da goiaba que é lá em Pedro Canário, Montanha, aquela região ali. Então temos a questão de um polo de maracujá que é aqui na região de Soretama e de Jaguaré. Então foram feitos polos para dar uma sustentação à Tropfrut de matéria-prima para que ela viesse fazer a polpa do suco, né? E assim está sendo processado. E não trazer de fora, né, deputado? Não, esse que é o grande. Aproveitar o que tem aqui. Gerar o emprego aqui dentro, né? Aproveitar as nossas terras e gerar o emprego. Porque o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso que você tem desde a região alta, locais com 1.000, 1.200, 1.300 metros de altitude, né? Como aqui na região mesmo de Santa Maria, onde você produz o morango, até uma região extremamente árida como o norte do Espírito Santo, que produz caju, que produz ali o abacaxi, que produz ali o maracujá, que produz o café conilon, porque só dá em terras mais secas e assim por diante. Então, nós temos um estado diversificado, principalmente nessa questão da agricultura, né, de você produzir um café arábica que nas regiões montanhosas, produzir um café conilão lá na região norte e assim por diante. Então, é um estado maravilhoso, né? Fala um pouquinho então do morango. O senhor indicou, né, fez uma indicação ao governo para que fosse incluído na merenda escolar a polpa do morango, né? No caso, no projeto nacional, Programa Nacional de Alimentação Escolar, um programa que já foi implantado há muitos anos aqui no Brasil, acho que desde 1955, se não me engano. E que o tempo passa e às vezes alguns alimentos são inseridos, outros excluídos por conta, né, dessa questão nutricional. E por que especificamente o morango? Bom, Vera, não foi só o morango, acho que foi num modo geral. Nós começamos com o morango porque nós tínhamos uma demanda de produção de morango aqui em Santa Maria,
né, naquela região do Garrafão, divisa ali com Afonso Cláudio, com Domingos Martins, nós tínhamos uma produção de morango e às vezes você não tinha onde colocar esse morango, porque o morango que vem de Minas Gerais, ele é colocado com mais facilidade fora do estado de Minas, né, e vinha também aqui para o Espírito Santo. Então, houve por parte nossa, junto à Associação dos Produtores ali do Garrafão, para que incluísse na merenda escolar o morango, né? Até a gente ter porque a gente tinha uma produção, mas não tinha uma demanda, né? Na época, o ex-governador Paulo Aturga até pediu se a gente teria uma produção. Eu falei, nós vamos ter essa produção, porque nós estamos incentivando aos agricultores a plantar. E graças a Deus, hoje não é só o morango. Hoje você vai numa merenda escolar, você vê frutas de todas as qualidades na merenda escolar. Está se trocando aquela merenda escolar de se comer o misto quente, de se comer aquelas coisas gordurosas, aqueles negócios todos coxinha. Sim, essas coisas todas. Frituras, trocando por frutas, né, por uma alimentação sadia. Então, foi um projeto que saiu da Comissão de Agricultura também, aqui da Assembleia Legislativa, e que hoje o governo do Estado acampou isso e está incentivando cada vez mais, principalmente nas escolas dos estados e os municípios onde a gente tem um trabalho também, nas escolas municipais, fazendo esse trabalho para que a merenda seja totalmente voltada àquilo que nós produzimos no nosso estado. Bom, para a gente finalizar esse primeiro bloco, vamos falar um pouquinho sobre o setor pesqueiro, que também é um setor muito de grande representatividade aqui para o Estado, né? O senhor conseguiu, por meio do trabalho na Comissão de Agricultura, e até gostaria que o senhor explicasse melhor para a gente como é que foi isso, a isenção do ICMS para os pescadores aqui do Espírito Santo. Como é que foi isso, deputado? Verônica, foi um trabalho que a gente já vem de longa data também. Essas coisas não se conseguem do dia para a noite. Desde o governo anterior, a gente veio primeiro defendendo o nosso pescador em relação àquela questão do IBAMA, né, que praticamente ele tinha tomado todas as redes dos pescadores, aqueles negócios todos. Fizemos movimento aqui na Assembleia, fizemos reuniões em Marataízes, fizemos um movimento para que o pescador se enquadrasse dentro daquilo que o IBAMA queria, e o IBAMA também abrisse mão de determinadas situações para o nosso pescador. Foi uma luta que a gente venceu em relação ao nosso pescador, desde lá do norte do estado até o sul do estado. Nós temos várias colônias de pescadores no estado do Espírito Santo. E depois a briga, que começou mais precisamente aqui na colônia de pescadores aqui de Nova Almeida, essa questão de você estar sendo isento do ICMS. Por que nós vamos cobrar ICMS? Eu sou contra se cobrar ICMS de qualquer produto alimentício, certo? Mas por que do peixe? Você está entendendo? Qual a necessidade de ter que cobrar ICMS de peixe? Se o pescador ele praticamente vive daquilo ali e tem uma parte do ano que ele não pode nem viver daquilo ali. Ele recebe, inclusive do governo federal, um salário para que ele fique aquele tempo, aqueles meses do defeso sem a pescaria. Então a gente conseguiu, né, sensibilizar o governo do estado para que o governo do estado isentasse o ICM do pescado. O porquê disso? Porque a Bahia não cobrava, Rio de Janeiro não cobrava, por que o Espírito Santo vai cobrar? Então nós tínhamos um pescado mais caro, certo? Simplesmente por esse motivo. Então não justificava o Espírito Santo estar cobrando o ICM, sendo que os seus vizinhos, Rio de Janeiro e Bahia, não faziam essa cobrança. Então vinha pescado da Bahia para cá, né? Vinha do Rio de Janeiro para cá, sendo que o nosso aqui era taxado, né, com imposto. E aí o governo entendeu que não deveria também taxar esse pescado para dar até uma competitividade igual para igual do pescador do Espírito Santo com o da Bahia e do Rio de Janeiro. Até porque a gente é tão pequeno, né? Um estado claro, tão pequeno, claro. Não dá nem para competir muito. Não, e o pescador é uma coisa de extrema necessidade, para que cobrar imposto de peixe? Bom, deputado, vou pedir licença, senhor, instantinho, que este primeiro bloco chegou ao final. E você que está acompanhando a ação parlamentar, não saia daí não. Daqui a pouquinho a gente continua o bate-papo com o deputado Ataíde Armani. É um instantinho só. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Ação Parlamentar, que hoje está recebendo o deputado do DEM, Ataíde Armani. Bom, deputado, no primeiro bloco a gente finalizou falando sobre o ICMS do peixe. A gente tem uma situação parecida com o ICMS do leite, né? A questão da tributação que agora está zero, mas a competitividade
com os outros estados não estava muito legal. Isso. O leite é o seguinte, o leite ele era zerado o ICM dele. Então vinha o leite de Minas, do Rio de Janeiro aqui para dentro do estado do Espírito Santo também competia com o nosso leite daqui sem taxação nenhuma. Só que o nosso leite, quando saía daqui para ser vendido em Minas Gerais ou vendido no Rio de Janeiro, ele era taxado lá nos estados do Rio de Janeiro e de Minas em 12%. Foi essa luta que a gente conseguiu extinguir ela e acabar com ela, até porque para a gente, se nós estamos dando condição para que os outros estados competem aqui de igual para igual, por que não a gente não pode competir lá nos estados deles também de igual para igual? Foi essa questão que a gente conseguiu junto ao governo do estado, por intermédio da Comissão de Agricultura, a estar sanando e resolvendo. Graças a Deus isso foi sanado, foi resolvido. Está aí os nossos produtores de leite na tranquilidade e ganhando dinheiro. O leite, o ano passado, teve bom a margem de lucratividade dele. Então, nós estamos vendo aí esse setor leiteiro do nosso estado com uma força agora. A exemplo, então, de outros estados, o Espírito Santo está taxando o que vem de fora? Sim, hoje o que vem de fora tem que disputar aqui dentro do nosso estado de igual para igual. E nós, como vamos lá, a mesma coisa. Então, simplesmente é igualar uma condição. Foi a questão do peixe que vinha dos estados para aqui, sendo que o dele era isento e o nosso era taxado. Então, foi uma coisa que nós acertamos. Não tem como competir desse jeito. Não tem. Nós temos exemplos de certas mercadorias que aqui no Espírito Santo você às vezes tem 27% que cobra de imposto, enquanto que a Bahia, Rio de Janeiro é 18%. É o caso da cerveja, aqui falando, que também não deixa de ser uma questão de agricultura, enquanto o nosso estado taxa a cerveja em 27%, a Bahia, o Rio de Janeiro e Minas Gerais é 18%. Você vê. Então, essas coisas tem que existir no Brasil uma reforma tributária, certo? Isso não resta a menor dúvida a esse respeito, nós não podemos fugir disso. A reforma tributária é necessária, porque ela vai taxar aquela pessoa que tem mais condições de pagar imposto. Hoje o nosso imposto, Verônica, ele é extremamente desleal com a classe pequena, com o pequeno produtor, com o assalariado. O nosso imposto é extremamente taxado em cima das pessoas, certo? Você vê que uma pessoa que ganha mais de R$4.000 está pagando 27% de imposto de renda, enquanto você tem aí grandes fortunas que não são taxadas em 27%. Então tem que haver uma reforma tributária, nós não podemos continuar do jeito que está, de jeito nenhum. Onerando demais o pequeno. Demais, especialmente o pequeno. Você vai comprar uma camisa, comprar uma sandália, comprar um sapato, é 20%, 30% de imposto. Você vai botar um litro de combustível no carro, é 50% de imposto. Certo? Então, você acaba taxando o setor produtivo, você acaba taxando o pequeno assalariado, você acaba taxando o pequeno proprietário e assim por diante. Então, essa reforma tributária, ela é necessária, porque você tem que cobrar muito de quem tem muito. Falando em reforma, temos aí o caso do novo Código Florestal aprovado em 2002, já não está tão novo mais, Mas como o texto dele vira e mexe acaba sendo motivo de polêmica, lá em Brasília, em todo o Brasil, na verdade, a Comissão de Agricultura entrou nesse debate desde muito antes dele ser aprovado. Com certeza, nós entramos de corpo e alma, tanto na discussão quanto na elaboração do Código Florestal. Por que nós entramos? Porque nós entendemos que a agricultura é importantíssimo para a sociedade, o alimento é importante para a sociedade, mas também a questão ambiental é importante. Então nós entramos de corpo e alma, tanto em defesa da produção de alimento, quanto em defesa do ambiente, do meio ambiente. E foi o que aconteceu. Nós acabamos beneficiando o pequeno produtor, aquele produtor que é até 4 módulos, que dá em torno de 16 alqueires de terra, dá 80 hectares de terra. Essa pessoa ela foi isenta de determinadas coisas. Então, nós beneficiamos o pequeno produtor, aquele produtor que produz o morango, aquele produtor que produz a banana, que produz as verduras, que esse produtor ele foi beneficiado em detrimento daquele grande, certo? O produtor grande que tem seus 150, 200, 300 alqueires de terra, que não tem reserva legal, ele vai ter que fazer reserva legal ou comprar de quem tem. Aquele grande produtor que não tem
as APP, que é a área de preservação permanente, ele vai ter que fazer, certo? E olha que eu tenho isso dentro de casa, meu pai é um produtor rural e ele tem uma área de terra grande que ele tem lá como reserva legal 8 alqueires de mata, ele vai ter que completar isso. Por quê? Porque ele adquiriu a propriedade daquelas pessoas que tinham desmatado. Quer dizer, como ele é dono dessa propriedade hoje, ele vai ter que fazer aquilo que está no Código Florestal. Então, isso é uma necessidade. Agora, num modo geral, Verônica, o Brasil todo saiu ganhando, todo o Brasil, seja lá no norte, porque são vários biomas no nosso país, são 5 biomas, então, seja o bioma da Amazônia, seja o bioma da Mata Atlântica, seja o bioma do Cerrado, todos eles saíram ganhando, eu não tenho dúvida disso. A longo prazo você vai ver que o Código Florestal foi uma grande lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional desse país. E olha, ela foi discutida em todos os cantos desse país, com todos tipos de produtores, seja ele o produtor do pescado, seja ele o produtor da cana, seja ele o produtor, todos foram discutidos. O Aldo Rebelo, ele fez um trabalho fantástico nesse sentido de ouvir a sociedade toda. Então, quem reclama e quem fala do Código Florestal, fala por não ter conhecimento, mas que ele foi uma excelente lei para o país, foi. Ruim era a anterior, certo? Que não era nem respeitada, aquela era ruim. Agora, essa não. Essa ela veio discutida com toda a sociedade. Uhum. Bom, e essa discussão que o senhor falou agora há pouco aconteceu, como o senhor disse, em todos os estados. Aqui no Espírito Santo, ela foi realizada também pela Comissão de Agricultura, Também né? pela Comissão de Agricultura. Que foi ouvido, de forma a levar a nossa realidade, né, para essa nova Verônica, lei? todos os setores da agricultura foram ouvidos, todos os setores do meio ambiente foram ouvidos, todos eles. Não foi assim, nós não discutimos, todos discutiram. Os que falam que não discutiram são omissos ou mentirosos com aquilo que estão colocando, porque todos os setores produtivos, todos os setores da área do ambiente no nosso país foram ouvidos pelo deputado Aldo Rebelo, eu não tenho dúvida disso. Muito pelo contrário, nós temos hoje uma legislação que dá inveja a outros países. Eu não tenho dúvida disso. Eu sou um defensor para que a legislação ambiental ela fosse municipal, né, para pertencer a um município. Infelizmente, nós não estamos ainda preparados para que o município tenha uma legislação ambiental dele, mas o correto seria isso, como é em determinados países. Porque o problema de um município igual Pedro Canário, por exemplo, não é o mesmo problema de um município igual Santa Maria de Jetibá. Enquanto você tem em Pedro Canário grandes áreas de cana-de-açúcar, do caju, grandes áreas da goiaba, grandes áreas de produtores de gado para corte, grandes áreas de produtores de leite. Você tem aqui em Santa Maria pequenas áreas de 1 hectare, 2 hectares, um alqueire, que produz ali alface, que produz repolho, que produz verdura. Então, lá é uma questão, teria que ser uma legislação, aqui seria outra. Mas essa lei do Código Florestal, ela veio em benefício e veio determinando essas coisas. Mas eu espero, num futuro, né, talvez não seja para me ver, que a legislação ambiental ela seja do município. No dia que nós estivermos preparados para isso, com certeza. Falar agora de terras devolutas, deputado. Bom, existe uma lei... É uma luta antiga. Que garante, já está em vigor, garante mais celeridade, né, nesse processo de legitimação dessas terras que já são usadas pelos produtores, mas que não têm a documentação dela. Né? O senhor apresentou uma emenda já há algum tempo atrás para poder reduzir esse tempo de 10 para 5 anos, né? Isso. A regularização dessa documentação. E agora, existem outras mudanças que já estão previstas para acontecer. Né? Quais são essas mudanças? O que nós queremos é o seguinte, na época nós conseguimos... Estão sendo pleiteadas, na verdade, então, né? Isso é longo, isso é velho, isso é 100 anos, 150 anos, 200 anos que se luta por essa legalização de terras devolutas. O que é terra devoluta? Terra devoluta é aquela terra que não tem documento. É igual se você ser um cidadão que você existe, mas não tem uma certidão de nascimento, certo? Isso é terra devoluta. Então, é aqueles pedacinhos de terra que estão por aí, certo? Sem documentos, sem escritura, sem nada. Então, nós conseguimos já, por intermédio de uma legislação, para que essas terras devolutas fossem legalizadas. Só que, na época,
o governo tinha colocado 10 anos, nós conseguimos trazer para 5 anos, certo? Para que a pessoa legalize a terra, né, e venha a se indisponibilizar ela ou dar ela em garantia quando tiver que pegar um empréstimo no banco, certo? O governo quis, porque quis que mantesse 5 anos. Nós estamos querendo que zere isso. Né? Não tem porquê você legalizar uma terra devoluta e não poder dispor dela. Dispor como? Aí eu legalizei minha terra devoluta. Vamos botar que é uma questão de herança que veio de pai para filho, ou de avô para filho, para neto. Está lá no bisneto hoje. Só que eu não quero trabalhar naquela terra, eu simplesmente quero legalizar ela e vendê-la para alguém que queira trabalhar ela, certo? Hoje você não pode com essa legislação, só após 5 anos da lavratura da escritura. Então o que nós estamos querendo? Nós estamos querendo que zere isso, que o cara legalize a terra dele, que ele possa vender para alguém que queira trabalhar essa terra, ou que ele possa dar em garantia essa terra num banco para que ele pegue um empréstimo e faça o plantio que tem que fazer dentro dela. É isso que nós estamos querendo. É uma coisa que vai vir em benefício do Estado do Espírito Santo e vai vir em benefício daquelas pessoas que querem legalizar a sua terra. Quantas pessoas, Verônica, que moram aqui em Vitória hoje, certo? E que tem uma propriedadezinha lá no interior não legalizada. Ele nem pode vender para o cara que está lá, não certo? Não pode pegar não tá dinheiro para produzir. Você está entendendo? É isso que nós estamos querendo legalizar. É tipo você dar uma certidão de nascimento, certo? Para quem nasceu e existe. Né? Nós estamos querendo dar uma escritura para quem tem uma terra, certo? Que é dele, que é de posse dele, porque ele tem direito, porque está lá há vários anos, né? E a lei determina que após 5 anos de você de posse de uma terra, você pode ser dono dela, desde que você esteja ali plantando e fazendo essas coisas tudo, que chama de direito de uso capião. Né? Certo? Tem gente que tem 90 anos, 70 anos, 50 anos, tem outros que têm mais em cima de uma terra e ainda não tem ela legalizada. É isso que nós estamos querendo que o governo do Estado mande para cá. Esse pedido já está na Procuradoria-Geral do Estado para ser encaminhado ao governo, para o governo mandar uma lei para cá para que a gente aprove ela. É uma indicação parlamentar, né? Uma indicação parlamentar. E quero fazer justiça aqui. Foi uma indicação a princípio meu, depois o Luiz fez, também o deputado Luiz Durão. Nós apensamos nossos dois projetos e está aí na casa subestabelecido para que o governo envie um dele e a gente apense os 2 projetos da gente e aprove essa lei. Bom, deputado, infelizmente nosso programa está chegando ao final. É uma pena. Eu gostaria que o senhor fizesse alguma consideração a mais. É uma pena porque falar da agricultura eu ficaria aqui falando com você o tempo todo, né? Eu adoro a matéria, gosto de fazer, sinto bem, sinto prazer. Para lhe ser sincero, para usar um termo mais profundo, sinto êxtase em estar legislando em prol do nosso agricultor e do nosso trabalhador rural. Então é um prazer imenso, quero voltar aqui outras vezes para a gente estar falando de assunto ligado à nossa agricultura. Demais, Verônica, eu quero deixar aqui um agradecimento a todo o povo do Espírito Santo, deixar um abraço a todo o povo do Espírito Santo, deixar um abraço àquelas pessoas que no ano passado oraram pela gente. Eu passei um ano difícil ano passado, foi um ano que eu tive com problema sério de saúde. Então estou aqui hoje, né, voltei ao trabalho agora, início do ano, com muita satisfação, com muita vontade de estar continuando a nossa luta em prol do agricultor, em prol do trabalhador rural e em prol do cidadão capixaba. Né? A minha bandeira é a agricultura, mas não quer dizer que a gente não briga pela educação, pela saúde, pela segurança. São matérias que nós estamos lá no plenário brigando, não tenha dúvida disso. Né? Mas estamos ali também defendendo essa bandeira nossa, que é uma bandeira que eu acho das mais bonitas, até porque o Dr. Roberto Rodrigues, que é um dos homens que mais conhece a agricultura no mundo, não é só no Brasil, não, no mundo. Ele é um professor da USP, lá em São Paulo. Ele costuma usar o seguinte termo: o agricultor é o cidadão que liga a terra a Deus. E eu não tenho dúvida disso. É ele que está lá fazendo isso para nós, todos os dias. Ok, deputado. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, já deixando o convite aí para a próxima vez. Obrigado. Encerramos aqui mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Se você quiser interagir com o deputado, basta escrever para o e-mail dele, ataidearmane@al.es.gov.br. Você também pode conferir outras ações dele, projetos apresentados, discussões em plenário, por meio do nosso site oficial, www.al.es.gov.br,
ou todos os dias no Jornal Panorama, com edições inéditas às 10 da noite. Muito obrigada pela audiência de sempre. Eu te espero em nossa próxima edição. Até lá!